Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Alexandre Siqueira e nesse vídeo eu vou trazer para vocês 4 pilares que estão fazendo com que o Bitcoin suba nesse quarto trimestre e continue subindo ao longo dos anos, tá? Se você tem curiosidade aí dentro das criptomoedas e quer entender mais o que faz com que esse movimento do Bitcoin seja altista, continue nesse vídeo, né, que eu vou te explicar aqui. Bom, pessoal, vamos lá. O que é Bitcoin de forma bem resumida aqui, para quem não sabe? Basicamente, a moeda foi criada em 2009, né? Ela permite ali transações descentralizadas, otimizando a velocidade, custo de privacidade, né, e para os seus usuários. Basicamente, pessoal, quando a gente vai analisar um ativo, a gente tem que observar se aquele ativo tem aplicabilidade, né? Ele tem valor agregado para a sociedade e dessa forma ele vai ter uma certa demanda, né? E com base nessa demanda, quais são as características que tem dentro desse ativo, até mesmo quando a gente olha dentro de alguns cenários econômicos, macroeconômicos, que podem contribuir para a alta, né, desse ativo. O Bitcoin ele tem se provado, né, ano após ano, apesar de uma ou outra pessoa duvidar aí da sua capacidade, que ele tem sim cumprido um fator bem interessante aí dentro da sociedade, que é essa parte de facilitar as transações, descentralizar todo esse sistema. Então, dentre esses 4 pilares, eu vou trazer para vocês aqui o primeiro deles, influências macroeconômicas favoráveis. Basicamente, quando a gente inicia o ano de 2020, né, e 24, né, a gente iniciou com a perspectiva de queda de juros americanos, que não aconteceu no primeiro semestre. Com isso, a gente teve algumas frustrações ali do Bitcoin e ele ficou lateral por um bom tempo. Já ali em meados do primeiro semestre para o segundo semestre, a gente teve algumas divulgações do payroll. O payroll é um indicador, né, que ele traz ali os números de emprego criado, né, geração de emprego do cidadão urbano americano. E aí esse indicador ele começa a desacelerar. Com essa desaceleração, a gente tem esse primeiro ponto aqui, pessoal, que basicamente é a maior probabilidade de queda de juros. E o que queda de juros tem a ver com Bitcoin? Basicamente, pessoal, com o juro mais alto, né, os ativos de risco eles perdem um pouco a atratividade. Quando os juros caem, aquela rentabilidade, né, que os fundos, os grandes investidores, eles estão tendo ali através daquelas taxas de renda fixa, eles começa a ser reduzida e aí ele busca outros ativos para continuar rentabilizando aquele recurso dele de maneira favorável. Então, desaceleração econômica, nós tivemos ali em meados, né, na virada do primeiro para o segundo semestre, e com isso uma perspectiva de queda de juros. E aí, quando a gente observa aqui nessa tabela do site da CME, né, as taxas de juros americanas devem se estabilizar ali algo em torno de 3% em 2025, que é o que está concretizando, né, o que está acontecendo. Então, basicamente, se a taxa de juros cai, a gente tem uma melhor atratividade dos ativos de risco. Então, o primeiro pilar, influências macroeconômicas favoráveis. O segundo pilar é uma característica muito interessante do Bitcoin. Lembra que no início do vídeo eu comentei sobre o que a gente tem que verificar quando vai analisar um ativo, vai fazer a aquisição daquele ativo. Primeiro deles, qual que é o que ele cumpre dentro da sociedade. O Bitcoin, basicamente, é fazer as transações de forma otimizada, de forma descentralizada. E ele tem uma característica que é muito bacana, que é a característica da escassez, né? Ele tem um evento que é o halving, que basicamente é um evento que ele vai diminuindo, né? Aquele prêmio que é pago pelos mineradores. E aí a gente observa que em 2010 a gente teve ali um halving, né? Então reduziu consideravelmente. 2015 novamente, 2020 novamente, 2025 a gente teve mais um halving e a gente tem mais outros aqui para acontecer. E dessa forma vai diminuindo cada vez mais ali o prêmio que é pago, né, a esses mineradores de Bitcoin e dessa forma fazendo com que, né, o ativo fique cada vez mais escasso, né? Então, este ano ocorreu o quarto halving que reduz a liquidez do ativo, aumentando o seu valor,
né, devido à menor abundância do mercado. Então, isso é muito interessante. Se eu tenho menos bitcoins circulando no mercado, consequentemente, eu tenho uma maior escassez e, consequentemente, eu tenho uma maior impulsão ali no preço. Então, juntou ali influências macroeconômicas, né, dentro desse cenário de queda de juros, mas somado a esse evento que a gente teve no meio do ano de 2024, que foi o halving do Bitcoin, acabou impulsionando. E aí eu tenho dois fatores, né, que acabam impulsionando ainda mais. O primeiro é a sazonalidade, né? A gente observa que basicamente o Bitcoin em outubro é o mês que ele tem ali as maiores altas, né? Desde a sua criação, nós observamos que 2013, 2018 e 2014 foi o único ano, né, o único ano que nesse mês de outubro ele ficou negativo. Os outros, todos eles ficou com resultado bacana. E aí tem a mediana ali que normalmente em outubro ele traz uma rentabilidade de 27%. E no quarto trimestre, ou seja, no quarto trimestre é onde ele tem a melhor rentabilidade. Primeiro trimestre, mediana ali de 3,64, a média de 56,47. Então, média aqui de 26, média de 6 e o último trimestre a média de 88. Então, o que está querendo dizer aqui? Historicamente, né, o quarto trimestre é o período do ano que tem a melhor rentabilidade. Então, a gente tem fatores macroeconômicos que influenciaram esse ano. Início do ano estava sendo frustrado, mas no meio do ano já mudou ali com o payroll vindo desacelerado e aumentando maior a perspectiva de queda de juros. Segundo ponto, halving do Bitcoin que faz cada vez o ativo ficar cada vez mais ilíquido, né? Ilíquido, na verdade, não, ficar cada vez mais escasso. Terceiro ponto, nós temos aqui essa sazonalidade que acaba que no último trimestre do ano ele tem um retorno melhor historicamente. E o quarto ponto que nós temos é a eleição, né? Então nós temos um candidato que é o Trump, que acaba que o mercado, né, de cripto vê ele com bons olhos, até pela afinidade que ele tem ali com o público, né, de criptomoeda e também com a moeda e alguns projetos que ele já até cogita a fazer. Então, basicamente, com essa maior perspectiva do Trump vencer essa eleição, né, acaba que o mercado ele entra em euforia. Então, basicamente, pessoal, esse quarto trimestre ele está sendo mapeado aí, né, carimbado aí por conta de influências macroeconômicas, halving do Bitcoin, essa sazonalidade, mais eleição. Mas o que você tem que observar? Poxa, então eu vou comprar nesse quarto trimestre e, pô, no ano que vem eu desfaço da posição? Não, né? Você tem um ativo aqui que ele tem aplicabilidade, isso é muito interessante, que é a parte ali de transação, e você tem um ativo que ele vai ficar cada vez mais escasso ao longo do tempo. Então, dessa forma, o ativo ele acaba ganhando preço, né, ao longo do tempo. Então, essa é uma tese muito forte por si só do Bitcoin. Além disso, né, de você ter uma moeda que tem ali uma certa cotada em dólar, né, quando você vai trabalhar com as exchanges, por exemplo. Então, você tem tanto a variação do dólar ao seu favor, que você acaba se protegendo do risco país Brasil, né, além da variação da moeda também. Beleza? Pessoal, o vídeo foi breve aqui, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente, se inscreva, tá? Dá uma olhadinha no nosso canal se você quer aprender outros assuntos também, na parte de ações, por exemplo, na parte de investimento internacional. Nós temos aqui no canal todo esse tipo de conteúdo 100% gratuito para você. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Grande abraço e tamo junto.